Num mundo de 7 bilhões de habitantes, onde quase 1 bilhão de pessoas passam fome, a produção de alimentos é fundamental. E não se produz alimento sem sementes. Mas, como todo insumo, a posse e patente desse elemento estratégico da cadeia agrícola está cada vez mais concentrada nas mãos de grandes empresas do setor. Preocupado com isso, o advogado José Renato Barcelos, com quem nós vamos conversar agora, escreveu o livro A Tutela Jurídica das Sementes. Também vamos falar sobre o assunto com o chefe do escritório da Emater no município de Ibarama, Giovanni Vielmo, e com o coordenador da Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do Sul, Adalberto Martins. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Boa noite, Vitor. Pois é, José Renato, a tutela jurídica das sementes, né? A proteção da diversidade, da integridade do patrimônio genético e cultural brasileiro à luz do princípio da proibição de retrocesso ambiental. A semente, ela é resultado de um processo de aprimoramento genético biológico ao longo de milhares de anos. O ser humano se apropriou desse acúmulo, né, genético para qualificar e melhorar a produção de alimentos. Sim. Mas, enfim, aí temos o problema de quem domina e quem tem a posse, né, desse conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos. E como é que isso se enquadra no teu trabalho? Bom, na realidade, Vitor, a natureza se encarregou de produzir esse processo naturalmente, como tu bem dissesse, no mínimo há 10, 12 mil anos, quando o homem começou a explorar a agricultura, enfim. Então é um processo muito antigo, um processo rico, né, um processo que a natureza instituiu de uma forma natural, né, para evitar o pleonasmo, mas vem garantindo a sobrevivência da espécie humana através dos milênios, né. Então, nós podemos dizer que esse aperfeiçoamento, essa injeção de tecnologia, de conhecimento mais aprofundado na questão específica das sementes, começou de 50 a 60 anos atrás, né? Com o objetivo bastante claro de elevar a produção e a produtividade, né? E também num contexto bastante específico, na década de 50 do século que passou, que nós denominamos, eu faço uma crítica no meu trabalho nesse sentido, de Revolução Verde, ou seja, com um propósito muito claro, né? Sob pretexto de elevar a produção e a produtividade, para resolver o problema da fome que a humanidade enfrentava naquela ocasião, também junto com isso agregar uma proposta de desenvolvimento, enfim, industrial, e os organismos que atuavam também no meio rural, adaptados a esse modelo, provocaram uma coisa que se chamou de revolução na agricultura. Mas que hoje nós estamos vendo que começam a mostrar, vamos dizer assim, os frutos nefastos do processo que foi estabelecido. E, na verdade, esse processo, por uma questão conceitual, de certa forma negou que a natureza, principalmente os agricultores familiares, pequenos agricultores, os povos indígenas, enfim, todas as comunidades que trabalhavam já a biodiversidade de uma forma natural, tiveram, até certo ponto, excluído o seu conhecimento. Ou seja, este conhecimento gestado com uma proposta, vamos dizer assim, política e econômica, social clara, implicou em excluir também esse conhecimento acumulado. Só que a natureza cobra o seu preço, né? E, eventualmente, os problemas acumulados foram se apresentando, né? E hoje nós vivemos uma questão muito séria. E o livro propõe essa reflexão. Na verdade, é um estímulo a que se debata e se discuta essa questão, né? Eu examino, em primeiro lugar, a semente como recurso genético e não como mercadoria, né? A gente descola essa ideia do lucro das sementes, né? E apresenta a semente, então, como fato gerador da própria vida, né? E como recurso genético, e agregado a ela todo um saber cultural que também foi cultivado através dos milênios pelos povos tradicionais. Em seguida, faço uma crítica aos marcos regulatórios legais que se colocam vamos dizer assim, na disciplina jurídica das sementes, do tema das sementes hoje em nível nacional e internacional. Examino um pouco os avanços e retrocessos desses marcos, né? E em seguida examino as sementes crioulas, quer dizer, o que é a semente crioula, a semente tradicional, né? Em relação a isso,
Eu acho que o Giovanni pode talvez